Fala aí, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso 23º dia de devocional. E o texto que eu quero compartilhar com vocês nesse dia é um texto muito interessante. É um texto que muita gente fala a respeito, mas a gente não repara nos detalhes. E isso é muito importante. Que é o texto lá de Mateus, capítulo de número 7. E a mesma passagem está escrita também em Lucas, capítulo de número 6. Que é quando Jesus vai falar sobre o julgamento. Não julgueis para que não sejam julgados. Eu quero ler só o começo do texto, só a parte do cisco, e ele vai dizer assim, que é do versículo 1 até o versículo de número 5. Então só 5 versículos, e tem também Lucas capítulo de número 6, a mesma passagem, repetindo praticamente da mesma forma. E Jesus diz assim: não julguem, não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse texto aqui ele é muito interessante porque as pessoas usam como motivo para, e até nós usamos eles também, como motivo para olhar para alguém e quando a gente está sendo repreendido, quando a gente está sendo corrigido de alguma coisa que está nos fazendo mal, nós temos o instinto de defesa de usar esse texto e dizer: hipócrita, e você? Hoje nesse mundo muito polarizado, muito esquerda, direita, essas coisas, né? Eu percebo que a defesa das pessoas é apontar defeitos. Então, por exemplo, se você procura alguém para uma correção e a sua correção até talvez seja genuína, ou talvez você não esteja sabendo o jeito de falar, mas você vê e enxerga algo ruim e você vai tentar ali apontar esse defeito, esse erro, esse problema, geralmente a defesa de quem ouve, ou a nossa própria defesa, é apontar o defeito alheio. A gente não analisa nós não analisamos o que estamos ouvindo, mas nós analisamos a autodefesa. Nós analisamos qual é a forma de sairmos daquela situação onde estamos sendo corrigidos. Isso é muito ruim. Isso é ruim do ponto de vista que nós usamos o texto de forma incorreta, nós usamos o texto de uma forma de autodefesa, como se fosse uma arma, quando na verdade o texto está dizendo claramente que nós temos muitos problemas, até mesmo maiores do que as pessoas, porque nós estamos vendo um cisco quando temos viga. Viga é aquilo que segura a estrutura da casa, era uma madeira gigante que segurava o teto da casa, ou seja, era a coluna da casa, quando um cisco de areia ali no olho de alguém. Então Jesus está dizendo que os nossos defeitos são muito maiores do que os defeitos dos outros. Porque os nossos defeitos nós conhecemos em sua plenitude ou em sua completude. Mas nós só temos a percepção de um cisco do defeito alheio. Mas mesmo assim, não está dizendo o texto que não devemos corrigir as pessoas. O texto não está dizendo que devemos usar de armas e de autodefesa. O texto não é isso. O texto não está dizendo. Pelo contrário, Jesus vai dizer: no determinado ponto em que você se autotratar, que você se autojulgar, que você se corrigir, que você vencer, que você superar uma dificuldade em sua vida, você pode sim ver claramente o cisco no olho do irmão e corrigi-lo, auxiliá-lo. O segredo desse texto é como se fosse uma escada. E eu gostaria que você guardasse bem o segredo da escada da vida. É como se fosse uma escada, onde você tem a escolha de se auto-julgar. O texto depois, em outro lugar, vai ter um texto lá onde Paulo diz a respeito da ceia do Senhor. Ele diz: se o homem analisar a si mesmo, ele não precisa de juiz. Então, antes de tomar a ceia, analise, pois, o homem a si mesmo.
Ou seja, nós precisamos estar em constante autoanálise, olhar para si, olhar onde estamos errando, olhar as nossas falhas, olhar os nossos defeitos, aonde nós precisamos evoluir, aonde nós precisamos crescer e dar esse passo, subir esse degrau. E depois, nós precisamos prestar muita atenção para que não nos deixemos voltar o degrau abaixo. Então, essa autoconsciência, essa autoanálise, esse autoentendimento, esse conhecimento de si mesmo, de saber seus limites, suas fronteiras, aonde eu preciso estar, aonde eu preciso me colocar e do que eu preciso fugir, porque a palavra diz, até da aparência do mal você deve fugir, você deve se afastar, você não deve estar nem a menos, se parecer mal, não precisa ter certeza se é mal ou não, mas se tiver aparência de mal você foge, ou seja, você está naquele degrau em sua vida e você sobe um degrau. Você tem a escolha de não descer dele mais, mas ficar nele. E quando você vê alguém numa situação parecida, e é por isso que é maravilhoso o viver em comunhão, viver em constante comunhão com pessoas que estão dispostas a crescer, com amizades fortes, amizades verdadeiras, é que você consegue ponderar e você consegue apontar certas situações onde as pessoas, sabendo do seu coração, te conhecendo quem você é, eles vão te ouvir. E no momento em que eles tiverem a oportunidade também de ver em você algo ruim, eles vão apontar. E você sendo alguém sábio, a palavra de Deus diz que quando você aconselha o sábio, ele se torna mais sábio, você vai subir mais um degrau. Ou seja, nós estamos numa constante subida. A ideia do Evangelho vai dizer que nós nos esforçamos e compartilhamos a palavra e nos esforçamos em crescer para que naquele determinado dia sejamos apresentados diante de Deus à estatura de varão perfeito como Cristo. Ou seja, o objetivo é nos parecermos mais com Jesus, é nos parecermos mais em perfeição, em atitude, em procedimento na vida, mais parecidos com Jesus. Então, ouça bem, aprenda, como diz também a palavra, a ouvir primeiro, se adianta em ouvir, tarda em responder e tarda ainda mais em se irar. Ou seja, tudo é válido, tudo você pode ouvir. Mas toma cuidado como você reage. Porque às vezes a sua reação pode ser de puro impulso e de puro autodefesa. Você não analisou o que você ouviu, você não ouviu de fato e você não pensou a respeito. Porque talvez seja até uma crítica verdadeira. Talvez até seja uma crítica real. Realmente eu preciso melhorar aqui. Eu preciso mudar aqui. Ao invés de o ataque. Então, primeiro, escute. Internalize. Faça uma introspecção. Pense a respeito. Sempre que você ouvir uma crítica. E evolua. Cresça. Faça por onde analisar aquilo e transformar a você mesmo. Subir um degrau. Existem pessoas que vão te botar defeito em tudo e tem gente que tá tudo bem. São percepções da vida, seres humanos diferentes, indivíduos. É a individualidade da vida, isso é normal. Então pessoas vão ver em você coisas que talvez você não enxergue. E talvez elas estejam lá, talvez elas não estejam. Mas não use o texto impropriamente. Talvez aquela pessoa superou algo que você ainda não superou. Talvez aquela pessoa viu em você algo que é de fato algo problemático, que talvez seja pequeno mesmo, e que você não perceba, mas que se você melhorar aquilo, vai te dar um salto gigante na vida, vai construir algo em você novo e maravilhoso. Às vezes é só uma crítica, às vezes é só crítica por crítica, não tendo a intenção de te fazer crescer, e tá tudo bem. Você analisa, ouve, pensa, se é bom, tudo bem. Se não é bom, tá tudo bem. Faz parte da humanidade. Erramos, falhamos, não agradamos todos. Mas devemos entender quem somos e aonde queremos chegar. Eu quero subir na vida, eu quero subir mais um degrau. Eu quero evoluir como pessoa, eu quero evoluir como pai, como filho, como esposo. Eu quero evoluir como homem de Deus, como amigo. Eu quero evoluir em todas as áreas. Então, eu preciso estar atento às críticas
E se aquilo é verdadeiro, eu preciso melhorar. Faz parte, é bom, é válido. Então, não julgue simplesmente por julgar, mas uma vez que você superou algo, você pode sim apontar para alguém e dizer: ei, eu tinha isso na minha vida e eu melhorei assim, 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 eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí você compartilha com essa pessoa não no instinto de simplesmente de julgamento, mas com uma intenção real e verdadeira em aprimorar a vida alheia, em melhorar a vida das pessoas, em de fato não só apontar o crítico como uma pessoa insensata, mas aconselhar alguém com sabedoria, com amor, com graça, para que essa pessoa cresça e melhore na vida. E sendo assim, ela se pareça mais com Jesus. Isso se chama também discipulado. Então, discipule alguém, ajude alguém. Me ajude, ajude pessoas. Esteja sempre disposto a trazer pessoas para o mesmo nível que você já alcançou. E esteja atento para que quando alguém te apontar algo, você possa subir para o próximo nível e melhore também como ser humano, como servo do Senhor, como filho do Deus Altíssimo, como alguém que foi salvo pela graça e também transborda de graça. Deus abençoe sua vida e até amanhã, até o próximo vídeo. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, continua com a gente aí nesse devocional maravilhoso para a glória do Senhor. Deus abençoe sua vida e até amanhã.